Você pode ser a favor, você pode ser contra, mas não há como ignorar. O PT é hoje um dos partidos mais importantes da história contemporânea brasileira. Para alguns, essa importância é positiva e para outros, a importância vem dos casos de corrupção recentes. Mas um fato é que o PT foi o partido que ficou por mais tempo na presidência desde a redemocratização, ao mesmo tempo que foi alvo principal da maior ação anticorrupção de toda a história brasileira. Mas você sabe como surgiu esse partido? Quer saber mais sobre o Partido dos Trabalhadores? Então vem comigo nesse vídeo de hoje. Eu sou Pedro Rodrigues, sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. Em 2022 é ano de eleição aqui no Brasil. Eu já comecei o ano falando muito sobre isso e vamos continuar falando ainda mais. Afinal, para você fazer uma boa escolha, você precisa, antes de mais nada, de muito conhecimento e informação. E por isso mesmo começamos uma série de vídeos sobre a história dos principais partidos políticos brasileiros, para você entender exatamente quem são os principais jogadores e players desse xadrez que é a política nacional. E nada mais justo começar com o Partido dos Trabalhadores, um dos poucos partidos, se não o único, que apenas pela menção do seu nome já inflam sentimentos de todos os lados. Tem aqueles que defendem fervorosamente, já tem outros que odeiam esse partido com todas as forças. E tem até aqueles, como nós aqui do canal, que até apostavam que o partido estava em franco declínio. Mas não é bem o que as pesquisas para presidente atualmente nos dias de hoje estão mostrando. Porém, para entender o PT de hoje, vamos primeiro entender como surgiu esse partido. E a primeira coisa, se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever apertando esse botão vermelho aqui embaixo. Não esquece de apertar o sininho para você ser notificado de novos vídeos, de deixar o seu like e o seu comentário. Para a gente esquentar os motores e para conhecer um pouco mais de você, uma pergunta rápida. Você acha que o PT é o partido mais corrupto do Brasil? Por quê? Deixa aqui a sua opinião nos nossos comentários. A história do PT vai muito além de Lula. Na sua origem haviam militantes de oposição à ditadura militar, sindicalistas, intelectuais, artistas e católicos ligados à ala da igreja chamada Teologia da Libertação. Para entender tudo isso, é necessário um pouco de contexto histórico. No final dos anos 70, ganhava força no Brasil os movimentos sindicais chamados de Novo Sindicalismo ou Sindicalismo Autêntico. Esses movimentos se diferenciavam dos anteriores por romper com os métodos de diálogos e negociação que eram vigentes até então e priorizava o embate e a resistência como principais armas. Isso se traduz de forma muito clara através das enormes ondas de greves que as forças sindicais incentivavam nesse período, sobretudo no ABC paulista, que marcaram a política nacional dessa época. Esses movimentos também eram um sintoma do franco declínio que a ditadura enfrentava nesse momento, favorecendo ainda mais movimentos que iriam culminar nas diretas já. Foi então nesse momento que começou a se estruturar o Partido dos Trabalhadores, ao redor dos sindicalistas que buscavam criar um partido feito por trabalhadores para os trabalhadores. Em razão das tendências ao enfrentamento nesse primeiro momento, esse movimento queria se tornar o PT acabou ganhando adesão de grupos revolucionários de esquerda, que buscavam romper com o sistema político e adotar outra ditadura, mas dessa vez uma socialista. Muitos desses revolucionários participaram da luta armada contra a ditadura e muito do que se imagina do PT como um movimento socialista armado vem justamente da entrada desses grupos no partido. O terceiro pilar principal da criação do PT é a adesão de militantes da esquerda católica ligada à Teologia da Libertação. Esses representantes da igreja foram os verdadeiros responsáveis pela mudança de posição da igreja e de boa parte da sociedade, que começou neutra e até mesmo favorável ao regime militar, para gradativamente se tornarem mais críticas e depois alguns até abertamente contra esse regime. A partir dessa aliança entre sindicalistas, revolucionários, socialistas e militantes cristãos, que surgiu em 10 de fevereiro de 80 no Colégio Sion, em São Paulo, o Partido dos Trabalhadores, o PT. Mas afinal, o que defendia esse partido durante seus primeiros anos? Como a ditadura vinha definhando, o PT adotou uma postura contrária ao que pregava a social-democracia, de reformas e manutenção do sistema capitalista e liberal, representados na época por partidos como o PFL ou o PSDB. E como oposição, sua principal bandeira política era da denúncia e da ética. Além disso, o PT era o porto seguro para os diversos movimentos sociais e grevistas que existiam no país. Nessa época havia inclusive a discussão se o partido não deveria
deveria focar suas energias no protagonismo desses movimentos e deixar as disputas político-partidárias para o segundo plano. Entretanto, ainda em 82, em sua primeira participação nas eleições, o PT conseguiu eleger 8 deputados federais, 12 estaduais, 117 vereadores por todo o país. Já em 85, elegeu Maria Luísa Fontinelli, a primeira prefeita petista de uma capital aqui no Brasil, Fortaleza. Com isso, no ano seguinte, as eleições para a Constituinte, o PT dobrou sua bancada na Câmara de Deputados, elegendo 16 deputados federais, além de 40 deputados estaduais. Com essa presença na Constituinte, o PT e outros partidos foram protagonistas para que o documento ganhasse um caráter mais progressista. Nessa época, se destacaram o conhecido José Genuíno e José Dirceu, que mais tarde viriam a se tornar pivôs de grandes escândalos de corrupção. Então chegamos finalmente às eleições famosas de 1999. E, naturalmente, o PT decide lançar seu nome, o Lula, como candidato à presidência da época. As eleições foram marcadas por ideias mais agressivas e radicais. Previa, por exemplo, a anulação da dívida externa e uma reforma agrária muito radical. Eles não tinham condições e dificilmente saberiam como executar essas medidas. Mas o objetivo talvez fosse acumular força e provocar todas essas discussões. Ao mesmo tempo, da esquerda, quem tinha mais chances de se consolidar como candidato e opositor era Leonel Brizola, que já com suas propostas mais moderadas e de tradição reconhecida, parecia ser o candidato óbvio a enfrentar Fernando Collor, o principal representante de ideias mais a centro e à direita nessas eleições. Mas o impensável aconteceu. Graças à atuação radical de Lula, já uma certa polarização política, Lula passa Brizola e vai para o segundo turno com o Fernando Collor. O PT e Lula perderam as eleições e Fernando Collor se torna presidente. Mas essa foi a primeira vez que o partido chegou tão perto ao Palácio do Planalto. Seria o início de um longo caminho até 2002. Os anos passam e o partido passa a ser menos radical, caminhando de extrema esquerda para uma centro-esquerda, visando atrair mais atenção do eleitorado médio brasileiro. Da mesma forma, em 93 começam a surgir as primeiras denúncias de corrupção, principalmente nas prefeituras do estado de São Paulo, onde tinham prefeitos do PT. Dessas denúncias subseguia a imagem de que haveriam verdadeiras máfias nas prefeituras petistas, onde se fazia todo tipo de negociação ilícita e fraudulenta. Desse cenário, o caso que ficou mais famoso é o assassinato de Celso Daniel, então prefeito de Santo André, em 2002, até hoje sem solução. Mas voltando, o PT então sai de um partido pequeno em 80 e se torna uma das grandes forças políticas do Brasil em 2002. O partido se profissionaliza de um partido de líderes sociais, se torna um partido de políticos, executivos e assessores. Eles deixam o amadorismo romântico das utopias socialistas de esquerda de lado e abraçam o profissionalismo político que se compromete com possibilidades reais de ganhar eleições. Foi esse PT que ganhou as eleições de 2002, fazendo Luiz Inácio Lula da Silva o 35º presidente da República. A vitória de Lula teve vários fatores. Havia o desgaste do governo FHC, que apesar da vitória do Plano Real, vinha de uma visível erosão de popularidade, não conseguiu transmitir votos para o então candidato José Serra. E como eu falei antes, o PT se profissionalizou para essa campanha, moderou o discurso político e ganhou grande parte dos empresários e da elite brasileira, assim como a classe média. Uma famosa carta aos brasileiros e, por fim, foi uma campanha que articulou política e marketing de uma forma nunca antes vista nesse país. O lema Lulinha, Paz e Amor não foi escolhido por acaso. A partir de 2005, o governo seria tomado por escândalos em série, despejados por um dos seus melhores aliados no Congresso, Roberto Jefferson, líder do PTB, que acusava o governo de pagar propinas mensais a dezenas de deputados em troca de apoio e de votos. Nascia aí o famoso mensalão. E o PT assim se via comprometido com diversas denúncias e ainda assim, ainda insistindo que era um partido político de mãos limpas. Em 2006, ninguém imaginava que Lula, naquelas condições adversas, fosse ousar a reeleição. Se o tentasse, provavelmente seria massacrado. Mas ocorreu mais uma vez o improvável. A popularidade de Lula recuperava níveis perdidos, subia e não parava de subir. Por incrível que pareça, o mesmo acontecia com o PT, embora em escala não tão marcante. Mas o que explica essa virada de mesa impressionante? Para salvar seu capital político, Lula negou o conhecimento de qualquer caso de corrupção e sacrificou em escândalos sucessivos os ministros mais importantes do seu governo, como José Dirceu e Antônio Palocci, reconstruindo seu núcleo de poder.
No mesmo sentido, o PT afastou importantes lideranças, inclusive seu presidente, José Genuíno. Por outro lado, as políticas públicas como o Bolsa Família e o crédito consignado, o aumento do salário mínimo em proporção maior que a inflação, a diminuição dos impostos sobre a cesta básica e incentivos para a construção civil foram decisivos para a melhora da percepção de qualidade de vida da população. Além disso, é preciso considerar a curva ascendente do emprego, formal e informal, e as políticas de estímulo e de financiamento adotadas nas áreas da cultura e da ciência e tecnologia. Mas isso tudo a que custo? Para se eleger, Lula abriu os cofres do governo federal, se comportando sem qualquer responsabilidade fiscal, e dessa forma recuperou parte da sua popularidade, mas afundou o Brasil em contas que estamos pagando até hoje, sem falar o óbvio de toda a corrupção dentro do Congresso Nacional e nas nossas empresas públicas. Enquanto existe gelo, continua a festa. Nesse caso, o gelo era os cofres da nossa economia. Em 2010, nessa política irresponsável e desastrosa, Lula consegue eleger Dilma Rousseff, uma política ruim, inexperiente e despreparada para a presidência da República. O país sangrando, as contas brasileiras indo cada vez mais para o buraco, a corrupção dentro do próprio Partido dos Trabalhadores comendo solta. Em 2014, Dilma é reeleita com uma margem muito apertada. Em março de 2015, novos protestos acontecem em vários estados brasileiros, principalmente contra a corrupção, especialmente por conta do avanço das investigações da Operação Lava Jato. O impeachment foi aprovado 31 de agosto de 2016, sendo Dilma Rousseff definitivamente afastada do cargo de presidente da República. A gente pode dizer que esse foi o fim de uma era no PT, como a gente conhece até hoje. Em 2017, Lula anunciou publicamente que seria novamente o candidato do partido à presidência da República. Mas em abril de 2018, Lula é preso por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em virtude das investigações da Operação Lava Jato, e de dentro da cadeia, o ex-presidente articulou uma aliança nacional com o PCdoB e alianças regionais com o PSB, contribuindo para isolar a candidatura do seu maior adversário no campo da esquerda, o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes. O vice-indicado na chapa presidencial da época foi o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que representaria Lula em eventos e debates. Em 16 de agosto, depois que a maioria dos ministros do TSE declarou a inexigibilidade de Lula como candidato em controvérsia, a Procuradora-Geral da República, na época, Raquel Dodge, enviou uma impugnação contra a candidatura, tendo como base a lei da ficha limpa, que considera inelegíveis candidatos condenados em segunda instância, o que era o caso do ex-presidente. Dessa forma, o PT não só perdeu a presidência, como também perdeu muito do seu capital político, que se confirmou depois nas eleições de 2020, numa diminuição drástica no número de políticos eleitos. A Operação Lava Jato, apesar de diversas críticas, tendo inclusive sentenças anuladas pelos tribunais superiores, mostrou para o Brasil um lado negro da política e, principalmente, o lado negro do PT. O partido teve diversos membros condenados, propina e dinheiro devolvido e uma forma de fazer política corrupta desmascarada. O PT foi o partido que mais permaneceu no poder, mas às custas da corrupção que se institucionalizou nas instituições brasileiras e nas empresas públicas como nunca antes visto na história desse país. Entretanto, estamos vendo agora, em 2022, um ressurgimento do PT através do ressurgimento do próprio ex-presidente Lula como um dos favoritos para as eleições da presidência desse ano. A grande questão é se o ex-presidente de fato conseguirá manter esse desempenho até as eleições e se de fato ele vai conseguir transferir esses votos e prestígio que ainda tem para os outros membros do partido e concorrendo a outros cargos. Deixe aqui nos comentários o que você achou desse vídeo da história do PT. Vamos usar esse espaço para trocar ideias de forma saudável e proveitosa. Não esquece que a sua ajuda é essencial para fazer o Manual do Brasil crescer cada vez mais. Por isso, dê aquele like e compartilhe com todos os seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo.